A infecção urinária está diretamente ligada a transtornos reprodutivos e tem como consequência um aumento na taxa de descarte das matrizes suínas com esse problema. Para lidar com isso, é crucial observar alguns pontos, como, por exemplo, o ambiente em que são criadas e a higiene, especialmente no período que vai desde o desmame até aproximadamente um mês após a cobertura. Como prevenir essas infecções urinárias nas matrizes e reduzir os impactos negativos que ela pode causar na produção? Vamos responder essas e outras dúvidas agora com a presença da médica veterinária Valesca Filipim. Bom dia, Valesca, tudo bem? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Tudo jóia. Bem-vinda ao Ligados Integrados. Obrigada. Valesca, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero aproveitar para convidar os produtores e produtoras que estão nos assistindo e têm dúvidas nesse assunto a participarem dessa entrevista, enviando as suas perguntas no campo de comentários lá no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/ligadosintegrados, que eu direciono aqui para a Valesca responder. Agora sim. Valesca, a infecção urinária tem uma tendência de acontecer mais nas fêmeas ou nos machos suínos? E por quê? A infecção urinária, Juliana, ela tem uma tendência maior em acontecer nas matrizes, nas fêmeas, pela própria questão anatômica delas, né? A vulva próxima ao reto possibilita uma área, uma região com mais sujidades, e isso faz com que seja um fator predisponente a ter a infecção urinária. Então, a ocorrência ela é bem maior em matrizes do que nos machos. E essa infecção urinária é uma enfermidade recorrente na fase de reprodução na suinocultura? Sim, ela pode acontecer em qualquer fase da matriz, né? Tem alguns fatores predisponentes que acontecem, mas quando a fêmea está gestante, principalmente no terço final da gestação, onde ela fica mais acomodada, se movimenta pouco, procura menos água, isso pode levar a um problema, né? Pode levar à infecção urinária posteriormente, vindo dar problema já na parte de maternidade, né? E próximo ao retorno à cobertura também. E quais os problemas que essa infecção pode causar na reprodução dessas fêmeas e como que isso acontece? Quando nós pensarmos que uma matriz tem alguma enfermidade, isso já leva um impacto na reprodução dela, né? Porque por si só a primeira defesa dela é contra a infecção, o problema que ela está tendo, né? E a infecção urinária ela é mais silenciosa mesmo, às vezes difícil de identificar. E se uma fêmea sai de uma maternidade, por exemplo, e vai para a cobertura, e com um problema da infecção urinária, dificilmente ela pode cobrir ela, mas dificilmente ela vai manter a gestação. Ela pode vir a retornar ao cio, né? Então, logo que ela contrai esse tipo de contaminação, substância, infecção, ela já não é gestante, mas ela não pode continuar com a gestação, é isso? Porque primeiramente ela dispõe energia para se defender, né? Porque primeiramente o sistema dela é frente à infecção, né? Uma defesa frente à infecção. Depois para manter-se da gestação, né? Certo. E além de desenvolver a colibacilose, a bactéria E. coli também é uma das principais causadoras da infecção urinária nas matrizes? Sim, é o principal agente hoje envolvido em alguns trabalhos que nós fizemos, alguns isolamentos, na própria literatura a gente vê muito a Escherichia coli envolvida, né, com a infecção urinária, sendo que ela desenvolve o problema de cistite, da infecção mesmo, quando ela tem um ambiente propício dentro da bexiga. Então, quando eu tenho uma estase de bexiga, que significa de urina, dentro da bexiga, que significa que a urina está ali parada, que eu não tenho o trabalho da bexiga sendo feito, que seria encher e esvaziar, né, por total, eu acabo dando um ambiente favorável para que a Escherichia coli venha a levar a infecção, né? E quais são os sinais clínicos que o suinocultor deve estar atento para identificar essas infecções no rebanho de matrizes? Tem alguns pontos que tem que ficar atento, principalmente nos alguns fatores predisponentes, quando o produtor começa a observar que seu plantel tem muita urina escura, um volume de urina baixo, a urina fica turva, que ela não fica transparente, porque é uma urina carregada.
são alguns sinais de que pode vir a ter um impacto da infecção urinária, né? Tem sinais que os produtores vão saber que é o pó de giz, que é uma marcação branca que às vezes a gente observa. Isso não significa que a fêmea já está com a infecção urinária, mas é um fator predisponente de que o consumo de água está muito baixo e sim, ela pode vir a desenvolver a infecção urinária. Fora a questão de tu ver material purulento mesmo, né? Das matrizes que vem dessa infecção. E como que o suinocultor pode prevenir as matrizes de desenvolverem essa infecção? Tem algum tratamento? Tem. O trabalho de prevenção, ele é o principal em relação à infecção urinária. E eu sempre digo assim, que tu tem que começar primeiramente vendo o teu sistema de fornecimento de água para essas matrizes. Como é que tá, se tem quantidade adequada, como é que está a regulagem das tuas chupetas, dos bebedouros, como é que está a limpeza de calha. Então, o primeiro ponto principal é verificar o teu sistema de fornecimento de água, se ele está ok para a matriz. Porque muitas vezes tu implementa um manejo de levantar mais as matrizes, de estimular mais elas, mas se tu não tem o teu sistema ok, é só retrabalho, né? Então, primeiro verificar todo o sistema, quando se fala de chupeta, verificar uma a uma, né? Justamente para ter certeza que tem o fornecimento adequado de matriz. E aí sim tu adequar os manejos de levantar ela, né, estimular que todas as matrizes levantam, e nesse momento, muitas vezes, isso já observa um problema de casca, às vezes a matriz não levanta para tomar água por causa de um problema de casca, e ele vem como um fator predisponente também à infecção urinária. Então, quando tu tem uma matriz que toma água adequadamente, num volume adequado, e tu movimenta para que ela urine, dificilmente ela vai desenvolver o problema de infecção urinária, né? E quando tu já tem o teu problema instalado, o tratamento realmente é com antibiótico e anti-inflamatório. Então, os princípios ativos aí indicados para infecção urinária é marbofloxacina, juntamente com anti-inflamatório, que é o meloxicam, que tem uma ação excelente em inflamação visceral, né? Então, essa é a dupla aí para tratamento, mas sempre lembrando, sempre na prevenção. Uhum. E qual que é a recorrência dessa infecção dentro das granjas? Olha, a investigação de causas de morte é extremamente importante para nós identificar o quanto de infecção urinária nós temos dentro do plantel. E muitas vezes a gente perde matrizes por mortes súbitas, que às vezes estão relacionadas com a infecção urinária, e a gente acabou não identificando. Então, é bem importante identificar a causa de morte das matrizes, e assim, vários trabalhos mostram que quando a gente procura, identifica a causa de morte, a gente encontra muita casuística de infecção urinária, né? E também tem um projeto que nós mesmos trabalhamos, que é um projeto de urinálise, que a gente faz um teste rápido nas granjas para justamente quantificar o percentual de fêmeas positivas dentro do plantel. Mas esse é um trabalho mais de monitoria mesmo, né? E você pode dizer para a gente uma porcentagem aí de quantas matrizes abatidas tinham infecção urinária? Teve um dos trabalhos que mostrou assim 78 fêmeas, a identificação delas de causas de morte, né? Em torno de 30% estava relacionada com infecção urinária, que seriam fêmeas que teriam um lançamento como uma morte súbita, por exemplo, né? Porque quando há uma morte de matriz de algo que é visível ao olho, um prolapso, um problema locomotor, é uma causa mais fácil de identificar. Mas quando a gente fala de órgãos internos, tipo uma úlcera, uma infecção urinária, algum leitão retido, se tu realmente não necropsiar e não identificar, ela passa às vezes por uma morte súbita, né? Entendi. E um número expressivo, né, que você falou. Sim. Nós, em trabalhos que a gente faz de monitoramento de infecção urinárias, que é esse teste rápido nas granjas no dia a dia, a gente observa uma variação dentro de granjas que vai de 2, 3% de positividades para nitrito, né, que seria a infecção urinária ativa, até granjas que têm 22, 25% de positividades. Então, é para ver como dentro do sistema, né, cada um é e tem que principalmente cuidar dos manejos relacionados a essas matrizes, né, para consumo de água, principalmente. Valesca, muito obrigada pela sua participação. Seja mais uma vez bem-vinda ao Ligados Integrados e volte sempre.
Eu que agradeço, Juliana.